Pacientes que, por exemplo, sofrem de dor crônica, deixam de fazer movimentos, deixam de fazer coisas do dia a dia, ficam com medo de se mover, né? Seja para abaixar, para agachar, enfim, realizar muitas atividades do dia a dia e que a dor ela pode não permitir que ele faça, né? Enfim. E muito do trabalho é justamente reverter isso, tanto melhorar a capacidade funcional desse paciente, né? Evitar que ele tenha determinadas crenças em relação ao movimento, ao que é a dor, né? Como a dor se comporta naquele quadro dele, né? Então, eu vejo que nós, né, profissionais que atuamos nessa parte, um dos grandes objetivos, não só de alívio da dor, mas é fazer com que esse paciente ele tenha uma recuperação funcional adequada para melhorar a qualidade de vida dele. Perfeito. Antes de definir, que me pediram para definir o que é neuromodulação funcional, eu vou pedir para Janice Bauab falar o que lhe chega no consultório como a dor da endometriose. A dor da endometriose é uma queixa comum no consultório. Infelizmente, ela não é diagnosticada com tanta frequência na clínica e quando a paciente vai ao pronto-socorro, mas é uma dor que está relacionada à menstruação. O paciente tem dor na menstruação, às vezes está associado com dor na relação sexual, dor ao evacuar, e é uma dor cíclica. Então vem o ciclo menstrual, a dor vem, passa, o ciclo menstrual melhora, e por ser uma dor cíclica mais crônica, porque a paciente volta a ter todo mês, ela começa a ter limitações da qualidade de vida dela e de como ela vai ter. Então ela vai parando de ter relação sexual, porque a relação dói e aí ela causa um problema no casamento, ela tem dor e não consegue trabalhar, ela tem um outro problema social, ela tem dor e não consegue fazer exercício físico e começa a ter limitações funcionais. E é uma causa crônica e isso vai trazendo alterações emocionais. Então a pessoa vai ficando deprimida, ela vai deixando de se relacionar, ela tem um problema em casa, ela tem um problema no trabalho, ela falta o trabalho porque ela está com dor. E é uma questão subjetiva, porque o comum das pessoas é não ter dor e nem todo mundo tem tanta empatia com a dor do outro. E o que dói na gente nem sempre é o que dói no outro, né? O mesmo estímulo não vai doer igual em todo mundo. Então, isso vai ficando cada dia maior. Então, são pacientes que são difíceis, inclusive, do manejo, porque são pacientes que já passaram por muita coisa e elas começam a ficar descrentes dos tratamentos que são propostos. Mas existe. E isso precisa ser respeitado e ser visto, e a paciente precisa ser acolhida. E a gente, como profissional de saúde, tem que ter essa percepção para não deixar a paciente com mais medo do serviço, se sentindo menos acolhida, se sentindo menos percebida com relação ao sentimento dela, que é individual. Então, ela tem dor e isso não pode ser questionado e a gente não pode achar que a dor dela é menos ou mais do que o que ela está falando. Acho que é uma coisa muito importante que a Janice falou, né, e que tem que ser levantada aqui, tem que ser falado, né, é o preconceito que esses pacientes sofrem, né, no dia a dia, porque a dor crônica é uma doença um pouco invisível, né. São poucas vezes você vai ter algum exame que correlaciona com o nível de dor que o paciente sente, tá? Isso é muito raro, muito comum na prática clínica os pacientes, aqui está tudo certo, isso aqui não justifica a sua dor, então desvaloriza a dor do paciente, seja para qualquer tipo de dor de cabeça, dor na coluna, né? Dor crônica de qualquer natureza. E os pacientes sofrem muito com isso, né? Eles não têm essa validação, porque o diagnóstico da dor crônica ele é clínico, principalmente. Você tem exames que te ajudam a achar as causas, você tem testes diagnósticos que você utiliza, às vezes você faz um bloqueio teste para saber de onde está vindo aquela dor, mas o diagnóstico ele é clínico. Então, isso envolve você acreditar no que o paciente está falando, né? Você entender aquilo,
você examinar o paciente, tá? E você ter empatia por isso. Então, isso é uma coisa extremamente importante. E o Joelton falou uma coisa que o que diferencia uma dor aguda, uma dor fisiológica, uma dor... Porque a dor é uma sensação que é um sistema no corpo que leva essa sensação para o cérebro, que é responsável pela nossa proteção, certo? Se você está se machucando, se tem alguma coisa lesando o corpo, o seu sistema de dor vai te alertar. O que diferencia isso do que é normal, do que é a dor crônica, que é anormal, é exatamente o sofrimento que ela causa, né? Você tem uma dor que persiste apesar de você ter tratado a causa. Isso vai gerando sofrimento. Então, existem estudos de ressonância no cérebro que mostram que a dor afeta a área no cérebro que lida com sofrimento. Quem tem dor crônica tem alterações nessa região, né? Então, e esse paciente geralmente sofre muito com isso, porque não são compreendidos, rodam inúmeros profissionais, são desvalorizados. Quem aqui, com uma dor de mais de 20, 30 minutos, não teria uma alteração do humor aqui? Você entendeu? Você tem uma dor de dente de mais de 30 minutos, você consegue segurar isso sem ter uma alteração do humor? Ninguém consegue. Ninguém vai ficar bem com uma dor crônica. E isso é uma coisa que a gente tem que ter esse feeling, ter essa empatia, eu acho, para entender o paciente, né? E esses pacientes são muito discriminados, eu acho, por isso, né? É uma coisa que a gente tem que falar. E eu quero até que os doutores falem, tem algumas imagens de procedimentos de vocês. Aqui eu queria que vocês falassem um pouco, a doutora também. Vamos lá. Ah, tá. Você quer... Não, assim, dentro do tratamento da dor, né, antes da gente falar especificamente do procedimento, o tratamento ele é multiprofissional. Então, você tem que ter um clínico bom, você tem que ter um fisioterapeuta muito bom, você tem que ter um psicólogo muito bom, você tem que ter uma terapeuta ocupacional que está te auxiliando naquilo. Então, o ideal é um tratamento com vários profissionais, que muitas vezes a gente não consegue, por questões de custo, por questões, né, de disponibilidade. Você imagina num sistema público como o nosso hoje, por exemplo, em Brasília, a gente não tem uma coisa multidisciplinar, né, totalmente como os pacientes deveriam ser tratados, né? Um profissional, educador físico bom, então tudo isso envolve. E os procedimentos são etapas que a gente utiliza também. É muito comum os pacientes necessitarem de algum procedimento. O Dr. Joelton também faz vários procedimentos, né? Ele é ortopedista. Existem procedimentos não invasivos, minimamente invasivos, existem procedimentos mais invasivos. Esse é um exemplo de procedimento, por exemplo, uma dor, como estava mostrando aí antes desse slide, são vários, né? Mas o primeiro, por exemplo, é uma dor crônica de joelho, que a gente estava usando uma infiltração, um bloqueio, né? Que a gente utiliza muito, né? Outros procedimentos aí a gente está usando toxina botulínica, por exemplo, para tratar dor. Outros procedimentos a gente utiliza implante de marca-passo para tratar a dor. Então, tem vários procedimentos que a gente usa e tem alguns não invasivos também, né? Por exemplo, onda de choque, né? Que a gente faz muito, estimulação magnética, né? Transcraniana. Então, existem, hoje, a medicina da dor tem evoluído nesses procedimentos cada vez menos invasivos, cada vez com menos risco, mas na maior parte das vezes os pacientes se beneficiam muito disso juntamente com o tratamento global, né? É importante falar que não é só o procedimento, né? O procedimento é uma parte importante do tratamento, mas se você não reabilita, se você não tem as outras questões ao redor, né, a chance de você ter uma qualidade de vida plena, uma melhora importante com isso, não é tão grande. Então, o procedimento é uma coisa que eu gosto demais, é uma coisa que eu faço, o Wesley também faz, pode falar de alguns procedimentos que ele faz, mas esse tratamento global é muito importante, né? Juntar tudo. Muitas vezes o paciente corre vários consultórios e acaba colocando uma esperança muito grande num procedimento específico, né? Agora eu vou fazer aquilo ali e vou ficar sem dor. Mas não é só isso, né? Vai te ajudar, mas se não tiver o global, a chance de melhoras não vai ser tão alta. Eu, Tiago, vejo da seguinte forma:
Tem algumas situações para tratamento da dor, não falar de dor crônica nesse momento. Existem algumas situações que são inerentes ao paciente, às condições de vida dele, para poder melhorar a dor dele. Coisas básicas, uma alimentação adequada, saudável. Talvez na nossa é muito fácil falar assim, olha, a alimentação mediterrânea é a melhor para quem tem dor crônica, mas quem nesse país tem condições de ter uma alimentação mediterrânea no seu dia a dia? Então a gente orienta o paciente dentro das condições dele. Isso faz parte do que a gente fala de educação em dor, não só para nós da área da saúde, mas principalmente para o paciente entender que existem situações que ele pode realizar e que vai melhorar a qualidade de vida dele. Alimentação mais adequada, sair desses multiprocessados, sair de refrigerantes, de açúcares, né? Do glúten, são coisas simples que a gente pode ajustar na alimentação. Tira o glúten, tirar o leite, tirar o álcool. Oi. Isso ajuda muito, assim, a gente adequar a alimentação da gente, ajuda muito no tratamento da dor. Outra situação simples e talvez ao mesmo tempo complicada, a questão do sono. Para você melhorar a sua dor, a gente imagina que a dor que tira o sono, não, é a falta de sono que os estudos mostram que provocam a dor, que exacerbam a dor. Uma noite mal dormida vai levar um dia ruim na gente, as dores exacerbam na gente com uma noite mal dormida. Uma coisa que o Thiago falou, nosso colega fisioterapeuta fala muito, é a questão da atividade física, gente. Atividade física é muito importante no dia a dia. Se eu não posso ir na academia, que tal fazer uma caminhada na parte da manhã, ou no final da tarde, onde eu aproveito e pego um sol para estimular a vitamina da gente, né, a vitamina D. Então, assim, são 3 coisas muito simples que a gente tem que educar o paciente. Muitas das vezes ele não faz isso porque ele não tem esse conhecimento, né? Se ele tirar algumas coisas, já vai melhorar a dor dele. Chama educação em dor. Aí depois disso, junta-se tanto de médico, tanto pessoas da área da saúde, farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeiros, para quê? Para atuar em conjunto, porque nós todos somos coadjuvantes nesse processo, né? Nós médicos da área da saúde, nós somos coadjuvantes. O ator principal é o nosso paciente e ele tem que estar envolvido nessa situação dele querer melhorar. Então a gente precisa educar o nosso paciente, educar os nossos médicos. Nós fomos criados a tratar dor somente com medicação e com anti-inflamatório. Antes daqui saímos da faculdade sem saber passar um opioide. Não estou nem falando opioide forte, estou falando opioide fraco. Hoje, nosso país tem medo de nós médicos, usar morfina, porque nós não sabemos usar morfina. Poucos médicos estão capacitados a usar opioides fortes desse país. Então, hoje, nosso consumo, apesar da crise do opioide que teve nos Estados Unidos, por excesso de uso, nós estamos usando muito pouco no Brasil. Então, assim, tudo com cuidado a gente consegue. E os procedimentos, eles vêm para poder melhorar, né? Ajudar mais no coadjuvante. Esses procedimentos podem ser minimamente invasivos, né? Com bloqueios, com eletroestimulação. Pode ser não invasivo, como os aparelhos tecnológicos mostram para nós hoje. Hoje nós usamos o campo magnético de alta e de baixa intensidade, a terapias por ondas de choque, que tem nome de choque, mas não tem nada de choque, é só um nome, né? Temos os lasers de alta e de baixa intensidade que ajudam muito nesse controle da dor. Então hoje nós temos uma gama de variedades de situações onde nós podemos ajudar o nosso paciente a melhorar a dor. Mas tudo que eu fizer, Mônica, tudo que eu fizer não vai ser nada daqui a 8 meses se eu não tiver o comprometimento do meu paciente e da minha equipe que me acompanha. Eu vejo dessa forma. E hoje existe uma medicina que está chegando no Brasil, já é uma medicina presente, que embora não esteja regulamentada pelo nosso Conselho Federal, que é a medicina regenerativa. Assim, por alto, porque nós não vamos entender nem 15%, porque é complexa. Tudo que eu leio... Vou falar, mas Vai lá. não, assim, a medicina regenerativa é um ramo da medicina que usa produtos biológicos, né, do próprio corpo para poder promover, né, o controle da dor, não só da dor, dos aspectos inflamatórios, da degeneração, da artrose. Então, lida muito com doenças de causas ortopédicas, né? Então, você prepara o corpo de uma maneira interessante com alguns produtos biológicos que, quando você retira aquilo e aplica novamente no corpo, isso vai promover uma cicatrização melhor daquela região,
uma melhor evolução, né? Então a gente usa muito para artroses, né, para degeneração articular. E existem diferentes produtos. Se a gente fosse falar disso aqui, era o dia inteiro falando de medicina regenerativa, né? Mas é um conceito mais fisiológico, né, que a gente utiliza. E é uma área que vem avançando muito, né? Tem muita entrada na medicina do esporte, né? Na cura dessas lesões em atletas, né, não só de alto rendimento, de uma maneira em geral. E adentrou o mundo da dor crônica também, para vários tipos de doenças. Tem muito resultado interessante, né, produtivo com isso. Acho que se a gente fosse falar disso demoraria, né? Mas acho que dá para dar uma resumida. Sim. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não creio. Nada? Viviane. Alguém leva ele para Viviane. Ou então, Viviane, vem bem aqui. Ó, você está bem? Desculpa fazer perguntas. Estou falando demais, né, Mônica? Vou sugar os profissionais que estão aqui para nos ensinar, né? E é uma chance que a gente tem que saber aproveitar, né, Mônica? Eu queria que explicasse, falando da minha comunidade parkinsoniana, sobre a dor do Parkinson, por favor. A dor na doença de Parkinson, ela é um dos sintomas da doença, ela faz parte dos sintomas. Então, é diferente de uma pessoa que tem uma dor lombar por algum outro motivo. A própria doença de Parkinson, por alterações dopaminérgicas, pode cursar com dor, tá? E muitas vezes, quando a gente otimiza o tratamento para os sintomas motores, né, otimiza o tratamento medicamentoso para o Parkinson, a dor melhora. Uma coisa que ajuda o paciente a entender isso, às vezes, é observar, porque a dor, assim como os sintomas, podem ser cíclicos ao longo do dia. Então, às vezes, o paciente começa a perceber que no momento que a medicação não está mais fazendo tanto efeito, quando está próximo da próxima dose da medicação, a dor começa. Ou às vezes não é dor, às vezes é um desconforto, que o paciente às vezes tem muita dificuldade em explicar, tem uma sensação desagradável, uma angústia, perto do término e perto da próxima tomada da medicação. Isso é um marcador para a gente de que a gente precisa ajustar um pouquinho mais a medicação do Parkinson. Então, nem sempre o tratamento da dor do Parkinson é o tratamento geral que a gente faz para a dor. Às vezes é otimizar a medicação do Parkinson. E o paciente com Parkinson também está suscetível a ter outros tipos de dor, como o Dr. Tiago tinha falado. Então, você pode ter uma dor lombar, porque está mais com um imobilismo um pouco maior, está com dificuldade de marcha, e aí vai entrar o que o Arthur vai falar da reabilitação, né, que é muito importante, o movimento é muito importante, quanto mais ativo o paciente, melhor. Então, a gente tem as dores musculoesqueléticas também no Parkinson, né? E você quer falar um pouquinho, Arthur? Eu ia exatamente perguntar isso. Qual a diferença clara e robusta que a gente possa perceber nas duas fisioterapias, né? Bom, o primeiro aspecto é com relação à própria doença do Parkinson, que traz todas essas modificações neurológicas e, dependendo de como elas se apresentam no quadro clínico daquele paciente, a gente vai atuar especificamente em relação àquela disfunção, né? Então, por exemplo, seja com relação a um tremor ou uma rigidez, né? Que ela estava falando que a sua característica é mais de rigidez, né? Então, quando tem esse componente mais de rigidez em relação ao músculo, e muitos desses aspectos que o Luciano está trazendo na parte mais miofacial. Então, a gente vai lançar mão de métodos e técnicas que visam ou o relaxamento daquela musculatura, o estímulo daquela musculatura, ou a contração correta daquela musculatura, né? E aí, fazendo um paralelo com relação à dor, né? Muitas vezes, porque a dor, a gente entende hoje
como um processamento do cérebro, né? Então, o Tiago estava falando em relação a um alarme fisiológico, em relação a uma ameaça iminente, ou conforme, né, essa dor vai cronificando, o que a gente entende é que locais no cérebro passam a ter uma atividade diferente, né? Então, se quiserem colocar até aquela imagem que eu pedi, aquela das bolinhas assim, ó. porque hoje, quando a gente pensa em dor, a dor, ela não é só, a gente não pensa mais só em lesão especificamente, né? A gente vai estar entendendo que a resposta, pronto, então, a resposta à dor, vocês imaginem que a dor, ela vai estar relacionada com a conexão de cada uma dessas bolinhas que acontecem no nosso cérebro. Então, a gente pode perceber que a parte degenerativa ou a parte de uma lesão tecidual, ela tem a mesma relevância, por exemplo, de um aspecto emocional, de um processamento emocional, que o Thiago está falando, do sofrimento, que tem relação com os nossos hábitos de vida, né, em relação a comportamentos, crenças que a gente tem. Então, a dor, ela é um processamento de todos esses aspectos e que o cérebro vai dar essa resposta de dor, né? O nosso tratamento, a nossa conduta, ela vai ter que levar em consideração, dentro daquele aspecto que o Tiago falou em relação à avaliação clínica, né? Então, a gente precisa entender muito bem quais são esses aspectos clínicos, né? Sintomas, características, a parte social, como a gente trouxe, né? Em relação à causa específica, e lançar mão de tratamentos que visem esses mecanismos específicos, né? Então, uma das coisas que a gente utiliza, por exemplo, tanto para o Parkinson, né, como para a dor crônica, por exemplo, a neuromodulação não invasiva, né? Ou seja, a gente utiliza uma técnica que estimula o cérebro e aí produz uma nova plasticidade, um estímulo de novos caminhos, né, para os neurônios, né? E isso faz com que o cérebro tenha um novo processamento, né, em relação a cada um desses aspectos. E aí a gente consegue, tanto do aspecto da queixa motora, melhorar os aspectos motores, mas também do processamento de dor em si, né, porque a gente vai ajudar esse cérebro funcionar e responder de uma forma mais fisiológica, né? Não sei se colaborou, mas mais ou menos isso. Pouco com a pergunta, que nós tínhamos outra convidada, psicóloga, e não pôde vir por um problema de doença na família. Assim como, vamos dizer que ali a gente liga doenças, intensidades, etc. A depressão, por exemplo, quando ela é uma doença, né, ou a solidão, ou a perda, que é uma dor, ela também é tratada como tal? Bom, vou tentar responder de uma forma bem sucinta. Quando a gente tem uma dor de alerta, que é essa dor aguda, bastam 3 neurônios para levar a sensação de um corte e voltar, até no cérebro, e voltar, trazendo a resposta. Na dor crônica, tudo que foi colocado aqui, essa comunicação é de 8 a 16 neurônios. E aí entra um tal do sistema límbico, que é o sistema de emoção mesmo das pessoas. E conforme a dor vai se cronificando, esse sistema límbico ele vai sendo alterado. Por isso que é muito comum a pessoa, primeiro, ela começa a afastar da sociedade, ela começa a sentir
sozinha, ela começa a chorar. Muitas vezes a pessoa que tem dor crônica, ela começa a chorar, sem motivo algum. Ela se veste bonita, mas de repente, por ela estar bonita, ninguém pensa que ela está com dor. E ela tem dor. Né? Olha, como que você é forte, você é capaz e você está com dor. Porque ela é subjetiva, a gente não entende isso. Então, assim, o sistema límbico vai levar essa tristeza pode se avançar e se tornar uma depressão. Então, a dor está intimamente relacionada com esses quadros de depressão. No nosso tratamento, utilizamos, inclusive, antidepressivos para o tratamento da dor. Dependendo da posologia que a gente vai utilizar, os antidepressivos são usados para tratar a dor. São intimamente ligados. A depressão, o sistema límbico nosso está intimamente ligado à dor crônica. E o que a gente faz aqui, Viviane, é o que você colocou aí. Você veio mostrar para nós que não existe mal de Parkinson. Você vem trazer para nós, que eu falei, educação em dor. É doença de Parkinson. Porque tem muito mais coisas envolvidas nessa situação do que simplesmente um mal. Então, assim, a gente tem que lembrar, a gente fala da parte neurofuncional, que o Thiago é o nosso representante maior, não só aqui em Brasília, mas está o Thiago hoje a nível nacional e mundial, uma referência nessa área de neurofuncional. Então, o que nós sabemos? O mal de Parkinson, como uma dor de origem central, né, Thiago? Ela merece ser muito bem estudada. E essas medidas que nós estamos colocando todas aqui, em determinado momento, vai ter que ter ação do Thiago. Por quê? Porque ele vai tentar modular essa dor. Eu vou passar um pouquinho mais nisso, vou dar um pouquinho de assunto, Mônica, que hoje aqui nós falamos um pouquinho de medicina regenerativa, que é o que o Thiago colocou e colocou bem para nós, é um ramo que vem crescendo cada vez mais aqui. E a gente usa as células do nosso corpo para produzir uma cura, uma cicatrização melhor. A gente não quer não ter o processo inflamatório, a gente quer modular o processo inflamatório, a gente vai utilizar tanto substâncias do nosso corpo, né, como o plasma rico em plaquetas, os aspirados de medula e até mesmo a cultura de células tronco. A gente utiliza isso tudo em medicina regenerativa. O nosso grande inibidor hoje é a nossa regulação pelo Conselho Federal de Medicina, mas nos países da Europa, nos Estados Unidos, nossos países vizinhos aqui, todos já utilizam há muito tempo. Estávamos nós agora em Foz do Iguaçu, semana passada, na fundação da Sociedade Latino-Americana de Dor. E lá tinham 10 módulos. 10 módulos, nós 2 é sobre medicina regenerativa. Porque está mostrando grandes avanços nesse sentido. E aqui em Brasília já existem núcleos de dor que usam medicina regenerativa. Aqui nós temos um representante, o Dr. Júlio Vasconcelos, que trabalha com dor, medicina regenerativa. Se a gente volta alguns anos, não teria ninguém aqui em Brasília. Hoje já tem núcleos de tratamento aqui, usando medicina regenerativa. Então, é algo muito potente que nós temos nas nossas mãos, que nós estamos utilizando. Mas só que não basta, não é somente a retirada de sangue ou de medula. Esses equipamentos também promovem a regeneração tecidual. Eles vão promover a liberação de fatores de crescimento, a transformação de um macrófago tipo 1 para um macrófago tipo 2, um macrófago inflamatório para um anti-inflamatório. São coisas mais técnicas, mas assim, cada vez mais nós estamos utilizando da tecnologia, dos procedimentos minimamente invasivos para aliviar a dor. E a medicina regenerativa entra nisso para poder otimizar o nosso tratamento. Claro, nada disso vai adiantar se nós não formos educados nos outros sentidos de tratamento da dor, onde todos nós temos que participar. Perfeito, perfeito. Alguém aqui já teve ou tem alguma dor crônica? Vamos falar sobre isso. Vem me contar. Espera aí que a gente vai te dar, leva um minuto. Boa tarde. Eu nasci com luxação congênita e com 16 anos eu tive necrose da cabeça do fêmur aos 9 meses de idade. Com 16 anos eu tive artrose total de quadril. Eu coloquei prótese e na cirurgia da prótese eu tive uma lesão no nervo ciático. E desde então eu faço acompanhamento com o Thiago, desde o final de 2008. E são ciclos, não é uma coisa que não acaba. Não é você tomar uma medicação, ir para casa, acordar e tá bem. Tem dia que você está ótima
está com a dor controlada, mas no dia seguinte você já não está bem de novo. E assim a gente tenta viver, tenta fazer... Hobbies acabam ajudando bastante, muito mesmo, porque foi o que... Eu não entrei em depressão durante todo o meu tratamento, eu fiquei acho que 3 anos acamada, não foi, Thiago? Por aí. Eu fiquei 3 anos acamada na cadeira de rodas, que eu precisava de ajuda para ir ao banheiro. Minha mãe tinha que me virar de madrugada, de posição. E o que não me fez entrar em depressão, além do acompanhamento todo médico que eu tive, foi a distração, os hobbies, você procurar prazer, por mais que esteja difícil, eu tento ver o lado positivo da vida, porque não é só tristeza. Eu tenho 31 anos e convivo com dor há 15. E é uma luta diária, não tem o que fazer, mas não tem dias que a gente realmente está ali na cama, está cansada, cansa. Você ter dor crônica cansa. Não é uma coisa simples, ai, olha, hoje eu não estou bem, e passou. É cansativo, tem dia que você fala assim, eu não aguento mais procedimento. Aí o Thiago comigo, a gente já fez não sei quantos procedimentos, mexe e vira, a gente está no centro cirúrgico. E tem hora que cansa de fato. Mas a gente tem que procurar meios para seguir em frente, para tocar a vida. Porque a vida não pode ser só isso, a vida não pode ser baseada só em tomar medicamento e ficar em cima de uma cama. A gente tem que procurar sempre tentar melhorar e estar bem consigo mesma. Muitas outras coisas, como maquiagem, a parte da beleza. Usar a criatividade. Usar a criatividade. E o apoio familiar também é muito importante. Já vem pro meu time fazer uns podcasts, Tem bastante vídeo de maquiagem na internet. Pronto, já temos 2 aqui para fazer coisas agora. Oi, tamo junto. Olha, parabéns. Obrigada. Obrigada e obrigada, Thiago, porque abaixo de Deus, da minha família, eu não estaria aqui hoje em pé se não fosse a dedicação dele e do meu ortopedista. Eu sou eternamente grata, você sabe disso. E não tenho que... Eu só peço que Deus abençoe e continue abençoando para vocês conseguirem continuar levando qualidade de vida para as pessoas, de fato. Se ele viveu tanto do que o povo pede, ele vai ser eterno. Se Deus quiser. Me diz uma coisa. Diz aí, Tiago. Aqui, ó. Luciano. Não, só queria... O depoimento da Larissa, né, ilustra muito bem o que é essa luta, né, dos pacientes e realmente ela é uma história de superação muito bonita, assim, que a gente tem, né, tudo que ela passou, muito nova, e o período que ela perdeu qualidade de vida, teve que abdicar de muita coisa, né, então acho que a paciência que ela tem comigo, acho que tudo isso, né, e a gente vem caminhando, né, já fizemos alguns procedimentos, né, um dos procedimentos, por exemplo, foi mostrado ali pela Delta, né, um implante de marca-passo para dor, a gente tem um tempo que usa, né, que utiliza, ajudou ela, a gente fez outros procedimentos, né, recentemente a gente fez um procedimento e nós vamos caminhando junto, à medida que a medicina vai evoluindo, a gente vai tentando trazer, né. Mas ela ilustrou muito bem tudo o que é preciso, né, para a gente enfrentar isso, né. Então, um apoio familiar, outros colegas médicos, né, o ortopedista que cuida dela, assim, é uma dedicação muito, muito grande, né, o colega da ortopedia que cuida da prótese, cuida dela, o colega da anestesia que ela confia, né. Então, é muita gente envolvida, então acho que isso é muito importante, assim, obrigado pelo seu depoimento. O parceiro aí do lado que está com o riso aberto, feliz da vida. Isso tudo adianta e muito. Muito legal a gente. Larissa, e parabéns, porque isso você trouxe um aspecto muito importante, sabe? Que é o paciente ser ativo no tratamento dele, que foi o que você disse. E isso é uma mensagem muito importante para passar, sabe? A gente tem a equipe médica para apoiar, para dar todo esse... E a família também, quando existe um suporte familiar, mas a pessoa ser ativa no tratamento dela, como você demonstrou ter sido, é fundamental para ter uma resposta ao tratamento. E uma outra coisa que é importante a gente lembrar sempre é que a área de ter prazer e a área de ter tristeza e dor e sofrimento, elas não são concorrentes. Isso a gente tem que lembrar, porque você pode estar numa fase de sofrimento
sofrimento, você pode ter dor, você pode estar no luto, você pode estar triste, mas você pode ter prazer também nesses momentos da sua vida. E isso é importante, a gente buscar isso. Essas coisas, o prazer não é anulado pelo sofrimento e nem vice-versa. Isso é muito importante. Foi o que você disse, você mesmo em todo esse momento, você procurou atividades de lazer, atividades prazerosas. E a gente tomar cuidado também socialmente, porque às vezes as pessoas julgam. Ah, tá com dor, mas se tá com tanta dor, como é que veio tão maquiada assim? Como é que tá tão bonita? Incrível, Então, né? Então, a gente tem que trabalhar isso mesmo, isso é parte da psicoeducação, é muito importante mesmo para a gente entender tudo isso. Boa colocação essa, viu, Luciana? Muito boa, interessante, me alertou. Eu não sei nem mais o que dizer, que eu queria ficar aqui, apagar as luzes todas e a gente ficar nesse cantinho. Mas eu gostaria muito de agradecer e dar a palavra final para cada um. Dizer que eu estou à disposição e que o senhor comece pelo senhor, doutor. Bom, Mônica, obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa. Realmente, esse tipo de programas tem que acontecer. Que a gente fala de educação é indoor. Agradecer a vocês que estão todos presentes. Obrigado por ter um período da tarde, um sábado, estar conosco aqui, a essa mesa tão bacana e tão sábia, né? Muito obrigado por poder dividir um pouco com vocês essa mesa. Tiago, prazer estar com você novamente. É sempre bom te encontrar, porque nós nos encontramos geralmente, né, Tiago? Entramos nos cursos aí direto. E o Tiago tem um curso muito bacana aqui, Mônica, que é o Extindor, né, Tiago? Que fala sobre esses métodos que ele trabalha. E ele faz tanta coisa lá, Mônica, para as pessoas que não têm condições financeiras. Que entra nessa programação dele, né, Tiago? Tem ajudado tanta gente. Parabéns, Tiago, e mais uma vez, muito obrigado. Faz o que o governo não faz, né? Obrigada pela oportunidade, agradeço vocês por estarem aqui também, especialmente as manifestações de vocês, os comentários que foram muito importantes, e o surgimento das comunidades, né, dos grupos, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fortalecer cada vez mais para poder acolher as pessoas e a gente poder dar esse apoio. Não, queria agradecer a oportunidade, agradecer a vocês que estão aqui, os depoimentos. Lembrar que eu estou sempre aprendendo muito, né? Aprendo muito com o Joel, tá aí, medicina regenerativa, ele é um expoente. Aprendo com o Arthur, aprendo com a Luciana, aprendo com todos aqui. E acho que a gente tem que sempre ter com essa cabeça aberta, porque dor é difícil tratar dor crônica. Não é fácil tratar dor crônica, né? Então a gente tem que juntar tudo que a gente pode para tentar levar uma qualidade de vida para os pacientes, né? Os pacientes nos ensinam muito também. Então, é só agradecer essa oportunidade de estar divulgando. Quanto mais a gente divulgar isso, melhor o paciente vai ser tratado, né? Isso chega na ponta. Ele vai procurar mais informação de qualidade, ele vai entender que o que ele tem mesmo é uma doença, não é frescura, né? Então, acho que isso é importante para a gente entender isso. Agradecer a oportunidade, né, você, Nobre, Mônica, pelo espaço, pela discussão, agradecer aos colegas, em especial o Tiago e a Luciana, que a gente convive já há muito tempo, enfim, executando um trabalho que é isso que o Tiago falou, que é muito difícil, é muito desafiador para a gente, e o que eu observo é que quanto mais a gente aprende, mais a gente observa que a gente tem que aprender mais, né? Que é um universo muito grande ainda para a gente entender como conseguir levar a qualidade de vida para as pessoas que sofrem dor, né? Então, fazer esse tipo de evento em que a gente tem um contato maior com o público em relação às dúvidas, né, às questões, e a gente conseguir levar um pouco dessa experiência, né, faz com que essa distância ela diminua, né? Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Meu fisioterapeuta. O paciente mais rebelde que você vai ter.
gostaria de agradecer, é sempre um prazer estar com você, Mônica. Obrigada pelo convite, obrigada pelo prestígio de todos que estão aqui. Dividir a mesa com vocês foi um prazer, é sempre bom estar perto de grandes especialistas. A interface com outras especialidades enriquece, né? E isso da gente falar de dor, olhar para a dor, divulgar que o tratamento da dor crônica não é o tratamento da dor aguda, é uma coisa que precisa ser dita e repetida várias vezes. As pessoas têm que saber que isso não é assim, porque quando elas virem um exame normal, foi no médico, o médico falar, você não tem nada, vai para casa, o paciente voltar com dor, a gente como médico está falhando e a gente precisa melhorar. Então, se aquela porta fechou, o paciente precisa buscar outra porta, porque não é para ficar com dor. É uma coisa difícil de se resolver, é uma mudança neurológica mesmo. O paciente vai ter várias alterações sociais, psicológicas e até neuronais para ter isso, mas a gente, como profissional, tem que entender que isso existe e tem que ser empático para isso. A gente não pode só dizer que é isso mesmo e mandar embora. Então, é muito enriquecedor, isso que você está fazendo é muito potente, é muito importante. As comunidades das doenças são importantes, elas fortalecem, elas apoiam a pessoa que está naquela condição e acha que ela é única naquela condição, ela acha que só ela que tem aquela dor, só ela que não tem resposta. Quando ela busca a comunidade com aquilo afim, ela se fortalece, ela se protege, ela vai buscar outros meios e, inclusive, os profissionais que vão dar resposta e melhorar a qualidade de vida. Isso serve para endometriose, isso serve para o Parkinson, isso serve para o diabético, isso serve para todas as doenças. Então, essa interface da gente estar junto com a população, isso melhora a gente como profissional, porque a gente escuta a queixa e, enquanto a gente não responder a queixa, a gente está falhando como médico. Então, muito obrigada. Eu tenho que levantar com elegância. Eu quero agradecer demais, porque enquanto eu não juntasse essa turma aqui, eu não ia sossegar. Porque eu sei, a partir do teatro, o quanto é difícil tê-lo um sábado de tarde e todos os outros igualmente. E somos agraciados com a Tatiana e com a Larissa, dentre outros que não quiseram falar. E quando vocês dizem tudo o que disseram, não somente fortalece o que eles expressaram, o que eles convivem, o que eles ralam, o que eles deixam para sacrificar muitas vezes o tentar, o fazer, só me dá uma extrema alegria, porque não é fácil montar isso aqui. As pessoas acham que talvez isso aqui seja uma aula de tirar ruga, e até tira, né? Porque quando a gente faz uma coisa boa, tira. Mas eu quero dizer que o que aconteceu hoje aqui para mim foi extremamente positivo, porque aprendi na história do cangaço da minha família, do meu avô com a minha avó, quando ele disse a ela, aos 14 anos, viúva com 3 filhos, e ele, antes de morrer, disse, o amor dividido é amor multiplicado. Então, o que vocês fizeram hoje foi isso. E eu só agradeço.